trabalhando os 8 caminhos para superar o sofrimento. Vimos 5, faltam 3. Até aí tudo bem? Alguém quer saber alguma coisa? Então, questionando a questão do correto, da palavra, essa percepção correta, pensamento correto, fala correto. Esse correto, mas acho que tu já tentasse um pouquinho, assim, só gostaria de clarear. Esse correto é sempre em relação, um correto absoluto não existe. E eu acho que de uma maneira, para o budismo, né, tem a ver com a não violência. Né? Sim. Que a ação correta é o desapego, né? Tudo esse caminho são atitudes necessárias e corretas para uma prática de não violência e desapego do ego. Agora, como a gente vê do ponto de vista da doutrina espírita, o correto é que existe leis naturais. Né? Existe uma consciência profunda, né, que nos move, da qual está inscrita a lei divina, né, e o correto é poder agir de conformidade a 2 arquetipos que regem a dinâmica da vida. Em relação. A gente não pode fugir, né? Em relação a nós e em relação a qualquer contato com a vida, seja o próximo, seja uma árvore, seja a nossa relação com o rio, com a nossa comida, né? De uma maneira, o correto implica numa permanente atitude de adequação, né, frente a essas leis naturais. Mas sempre tendo por base as leis naturais. Porque as leis naturais é a fonte, né, organizadora, né, é o princípio organizador da dinâmica da vida, naquilo que se insere os valores espirituais que nos dão condições de fazer a evolução. Né? A minha questão do correto era que tu pode estar bem consciente e de que tu estás tendo uma percepção correta. E quem vê de fora, quem analisa, vai observar que a tua percepção, o teu pensamento, a tua fala, elas não são corretas. Só que o ente, o ser que emite essa fala, constrói esse pensamento, pensa que está correto. Sim, exatamente. Por isso que a gente viu que nos encontros anteriores que é muito fácil treinar uma vida do ego, né? Que o ego se pensa bem intencionado, se imagina adequado e na verdade, e aí realmente a relação, né, que eu mudo como um espelho, onde eu posso também reconhecer o que eu causo no outro, né, o que essa minha atitude provoca no mundo, A gente viu essa aula passada. para poder balizar isso. O que eu faço para o outro é o que eu quero para mim? Porque o que eu faço para o outro eu quero para mim? É o que devia ser. Mas aí que está muitas vezes, tu até pode pensar que tu faz, aquilo, a tua ação, tu gostaria de receber aquela ação, mas tu está sempre dentro do teu ponto de vista egóico, né? E aí muitas vezes tu não está tão correto. Por isso que matutando a questão do correto. Ama o teu próximo como a ti mesmo, faz o outro que queria se o outro faz. É um mandamento de Jesus. Tudo bem, mas então tem uma atitude. Mas mesmo assim, Bernadette, por exemplo, né? Mesmo assim, a gente pode estar nessa proposta, mas a proposta ainda não é tão verdadeira. Por exemplo, eu quero que meu filho, eu gostaria que meu filho me amasse, então eu vou amar muito ele. Mas se amar muito ele é de apego, que amor é esse? de controle. Então eu acho que eu estou fazendo melhor para ele, porque eu gostaria também de ser assim. Você assim é neurótico e é um padrão, digamos assim, doentio. Mas eu me sinto bem nesse padrão doentio. E o agente não se dá conta. Não se dá conta, né? Então, na verdade, eu penso que estou fazendo melhor, então eu penso que eu estou realmente ajudando, mas
mas eu posso estar, né, impedindo ele de crescer psicologicamente. Então, realmente, a nossa subjetividade cria uma realidade, né, da qual a gente enxerga a vida com as leis que a gente tem, né? E não tem como ser diferente. E por isso que a gente propõe um trabalho de tomada de consciência cada vez maior, né? Tomada de consciência não é só uma leitura formal onde eu vou aprender conceitos, é um processo realmente de reflexão. Poder reflexionar como ela coloca, né? E me trabalhar no sentido de perceber cada vez mais profundamente. Isso não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra, mas a gente tem que se propor a isso. Exatamente por isso que eu achei que o correto é uma coisa bem forte. O correto é um exercício. Em direção àquilo. Mas não se é um processo. Mas é forte. Mas que tem que ser forte mesmo. O Sponville tem um livrinho que eu acho maravilhoso, que é O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. É um filósofo francês que nesse livro ele trabalha as grandes virtudes, né? E então ele fala o que é virtude, vai dizendo que ele trabalha com algumas virtudes importantes, né? Eu não vou me alongar aqui, mas ele diz assim que a gente precisa da virtude porque a gente não tem amor. Porque o amor é um dos temas que ele trabalha no livro. Porque a mãe de toda virtude é a mãe. E a gente precisa da virtude justamente porque a gente não ama. Então a gente precisa dessa consciência que eu preciso ser humilde, que eu preciso ser bondoso, que eu preciso ser. Porque se tu tem o amor, essas coisas todas já são. Né? Então, na verdade, quando a gente pensa em pensamento correto, falar correto, é justamente porque a gente não tem. Se a gente tivesse, né? Então, na verdade, a gente é movido por uma falta. Né? Uma das coisas que mostra o humano é essa falta, né? De sermos seres complexos. Né? E, de alguma maneira, O meu nome do livro é O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Como é o nome do autor? Sponville. Eu não sei se você bem. Esse mudo. Mas depois eu trago um detalhe, eu acho que é da Martins Fontes, a editora, mas eu não estou bem certo, então depois eu trago para você. Todos os questionamentos que eu estou fazendo é porque eu comecei assim a fazer uma reflexão em casa, não só de leitura, mas eu parei para pensar o que seria isso. Comecei a observar um pouco as pessoas, né? Então às vezes as pessoas emitem um ponto de vista que para elas aquele ponto de vista está correto e elas reproduzem. Então, eu não gosto de tal coisa, ou eu penso que o correto é este. Então eu entendo que se eu fizer isso vou agradar a todos, ou os outros também pensam assim. E eu reproduzo aquilo, mas se eu acho isso bom, para ti não é bom. Sim. E as pessoas se espantam, não é bom, não é assim. Claro. Então eu venho observando essa questão. E aí o projeto ficou mais complicado. Por isso que a questão budista, né, e a questão daquela do Espírito do Espírito falou que todos os nossos males são centrados no nosso individualismo, nos interesses pessoais, é porque a gente acaba pegando a realidade a partir da nossa realidade, a gente se coloca no centro do universo. E a gente não o fato de eu pensar assim, não quer dizer que todo mundo pensa igual. Daí a gente vê os ditadores aí, né? Que acham que são essenciais, que querem determinar o que é bom para a sociedade, né? E assim por diante, né? Então a gente tem que cuidar para não ser um ditador, mesmo disfarçado de ovelha, né? Porque a gente está bem disfarçado de ovelhinha, mas por trás está aquele louco interno da gente. E nosso louco, ele é muito presente, né? O louco, simbolicamente, ao mesmo tempo que ele é um animal da luz, que em grego logalaix, quer dizer luz, né? Porque ele representa uma sabedoria natural, mas ele representa também uma impulsividade. Né? Então, nossas emoções ainda são muito mal trabalhadas. Nossa
são movidas por essas emoções quando vê a gente está engolindo o outro. Ou então está fazendo alguma coisa que acha que aquele outro está achando. Sim, está dando favor do outro. Né? E quando na verdade. É que o budismo, ele é considerado uma religião também. Algumas pessoas, a grande maioria, não consideram o budismo uma religião. Não? Não. Porque, na verdade, o budismo não trabalha a noção de Deus e uma relação com Deus. Né? Então, prática. É mais uma prática de educação, disciplina da mente. Né? Mas, a nível que a gente vê vivencial, a gente vê que as pessoas acreditam dentro de uma religião. Né? Então, fica difícil. Algumas pessoas dizem que não é uma religião, mas se vive como se fosse uma religião. Então, eu acho que é uma religião. Né? Você fala das grandes religiões do mundo, né? O budismo é uma das grandes religiões, junto com o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, depois vem o budismo. Né? Porque eu também hoje estava pensando que ela, mais pessoas, que é essa questão que a gente olha ali, tá? Porque a Joana de Angelis já diz que fala muito da sombra, né? Então é outro enfoque, né? É tipo aceitar o que a gente tem de erro e mudar aquilo para daí a gente fazer correto. Na não verdade, adianta fazer tipo a força. Na verdade, existem dois caminhos, né? Um caminho que é um caminho disciplinar, né? Operacional, meio psicologia cognitiva, né? Olhar no espelho, eu sou feliz, né? Vai te acreditar que tu vai ser feliz, né? Que tem um certo valor, né? Não dá para dizer que pensamento positivo. Então, a questão do condicionamento, né? Então, eu vou me condicionar de fechar minha boca e contar até 10 antes de criticar uma pessoa. Tudo bem, então isso é válido. Claro. Mesmo que eu ainda dentro de mim eu estou assim, destruído com outro meu pensamento, né? Mas é um viés. Agora, isso é só uma parte do processo e a mais fácil, e o outro é realmente o trabalho de poder, às vezes, porque eu estou com uma fala mansa, mas de mim tem um ódio, né? Então o processo também é realmente reconhecer a sombra, essa busca de autoconhecimento, né? Mas eles não desconsideram isso. Quando eu digo assim, o pensamento correto, por exemplo, né, é cuidar realmente que não tenha pensamento de violência, de pensamento de agressão, de raiva, e assim por diante. Né? Então, o trabalho sempre é um processo de autoconhecimento. Sem isso, a gente não chega lá. Né? E também a mentalidade mais oriental, né? A gente tem que conhecer, mas não fecha muito com a nossa maneira mental de pensar, né? A nossa sociedade vai voltando para fora e mais de ação, né? A ação como uma coisa muito positiva, né? O ocidental trabalha muito na ação e o ocidental é na não ação. Então são formas diferentes, né? De trabalhar realmente, mas todos têm seu valor. Bem, então vamos buscar a ideia do esforço correto. Então, já viu que temos que ter percepção correta, fala correta, pensamento correto, tudo vai. Uma atitude, né, de vida correta. E temos que ter também um esforço correto. E quando a gente fala esforço, no caso do budismo, né, esse esforço correto é um esforço para se melhorar, para ser mais passivo, de não ser mais agressivo, de cuidar para não ferir o outro. Mas, se a gente olhar do ponto de vista psicológico e espiritual, esse esforço correto vai muito além de apenas um esforço para agir melhor. Mas o esforço correto tem que estar num padrão básico de relacionamento também, comigo e com o outro, com a vida. O que eu quero dizer com isso? Né? Que não é apenas se fazer apenas esse esforço enquanto atitude e ação, enquanto um comportamento melhorado, mas sim também a carga emocional que a gente vive e coloca na nossa vida.
como a gente é consumido com as coisas, pelas coisas, e quanto a gente coloca de energia também nas coisas. Não reconhecer o que é, gente. Oi? A carga emocional que se coloca. Tem que reconhecer o quanto nós somos consumidos pelas coisas, o quanto a gente coloca de carga também em cima da coisa. Nos relacionamentos, Em nas tudo, em tudo. Então, porque uma das questões básicas hoje em dia da nossa sociedade moderna, que já viu aqui o ano passado, é, de um lado, um anestesiamento psíquico, um entorpecimento emocional, mas de outro lado, uma grande ansiedade. Então, nós temos uma sociedade que é muito ansiosa e, ao mesmo tempo, muito pouco emocionalmente ativa. Né? A gente vê os jovens amorfos, desorientados, sem ânimo, mas, ao mesmo tempo, uma sociedade muito ansiosa. E essa ansiedade está falando exatamente disso, de uma tensão permanente. Desgaste, reconhecer um desgaste. É isso? Um sentido de desgaste? De desgaste e de tensão, de esforço mesmo, né? Quer dizer, por exemplo, vamos pegar isso, né? Vamos pegar uma coisa simples. Existe um esforço para me segurar essa estrutura aqui, né? Se eu ponho mais energia do que é necessário, eu estou pensando em uma energia que não é necessária, que está sendo expendido sem produtividade, né? Vai fora. Agora, se eu achar que de repente eu posso e negligencio, de repente o peso dessa, posso ter que fazer um esforço demasiado para a minha estrutura física. Né? E aí aquilo está me fazendo gerar sofrimento, porque eu não tenho consciência o quanto aquilo era realmente pesado para mim. Só que isso é uma coisa física, e fisicamente isso é uma coisa objetiva, ou seja, isso pesa tantos quilos, e minha massa muscular é tanto, e minha força é tanto. Logo, eu vou saber quanto eu tenho de condições de poder segurar ou não, e por quanto tempo tem que segurar esse peso. Mas emocionalmente não é assim. E por isso que a gente tem que trabalhar em torno dessa ideia de compreender que a gente tem que realmente balizar e se trabalhar para que a nossa realidade esteja no esforço correto. E a gente pode dar vários exemplos aqui para você. Né? Por exemplo, tem gente que, frente a uma notícia, a mesma notícia, lida bem com um fato. Né? Um doente, um familiar doente. Perdi o emprego. Uma notícia ruim, digamos assim, uma notícia desagradável. Né? E o outro desestrutura. Né? Então, aí também tem uma questão de carga emocional e de esforço para viver aquela situação. Né? Quer dizer, né? Então a gente pode pensar assim, a pessoa que lidou bem com a notícia, ela tem um esforço melhor. Melhor não quer dizer maior. Tá? Ou seja, pode estar fazendo menos esforço e lidando melhor do que aquela que desestruturou. Parece que ela não está se esforçando, não. Mas quer fazer um esforço muito grande, mas não é eficaz. Porque o foco do esforço dela é diferente da outra. E o valor que ela se coloca é diferente. Por isso que aí entra a questão de valor e de carga emocional. Assim, a intensidade, como se for a emoção. Não só a intensidade, mas a fantasia e a imagem interna que a gente faz daquela realidade. Como é que a gente enxerga aquela realidade? Sim, porque para mim a realidade é outra. Então, por exemplo, há uma pesquisa, os americanos são maravilhosos nisso, né? Pesquisa de tudo, então tem uma ciência americana que eles dizem assim, que constataram, aquelas pessoas que enxergam a vida como um desafio, elas respondem muito melhor e com menos estresse do que aquelas que enxergam a vida como um problema sem resolvido. Então, isso faz uma diferença enorme. Agora, se tudo para mim é um problema, e tudo tem que ser resolvido, e tudo então eu vou ficar mais ansioso, e vou botar uma carga emocional maior, e a coisa vai ter um peso também, a mochila vai ficar mais pesada do
$1.000 aqui, vai ficar bem pesada, né? Mesmo com o peso, eu que eu tire todo o peso da agenda e fisicamente ela fique menos pesada, se eu botar $1.000, eu vou ficar na rua assim, como se, né? Meio paranoico, meio estranho, né? Carregando como se fosse um grande peso. Então, na verdade, a vivência que eu estou tendo daquela realidade é de uma carga emocional, é de um peso, porque se eu perder aquilo, eu perco todo o esforço, o projeto da minha vida. Está carregando 1.000 quilos. E daí eu estou carregando 1.000 quilos além. Né? Então, na verdade, é essa questão, e aí que envolve como a gente imagina aquela realidade. Então, se eu sou dependente de uma pessoa, se ela ficar doente, ou não tem confiança em mim, ou seja lá o que for, então aquela notícia do parente doente vai, né, me desestabilizar mais, porque eu tenho uma compreensão de que, puxa, né, isso é da vida, apesar se eu não tenho aquele apego, que podia não, né, eu consigo compreender a sabedoria da vida, que ninguém está desamparado, e que nada maior do que a gente pode carregar, que o processo da pessoa também é importante para mim também, quer dizer, à medida que eu me armo de recursos que de uma compreensão mais profunda da vida, de uma compreensão que é realmente sentida, né? Não só aqui, então eu vou poder fazer um esforço mais adequado. Esse esforço tem a ver com aceitação. Não só de aceitação, mas também naquilo que eu dizia assim, onde está teu desejo do teu coração? Tá? Porque além do valor que a gente põe nas coisas, as coisas têm em si seu valor. E aí a gente vê que hoje em dia a sociedade faz muito esforço para pouca coisa, né? E pouco esforço para as coisas que são realmente importantes. Há uma inversão. Se precisar trabalhar um final de semana inteiro para mim ganhar um dinheiro a mais, eu trabalho, me esforço, mesmo que isso depois me adoeça quando chegar nos meus 50, 60 anos de idade. Né? Mas se diz para mim, se ficar um final de semana para cuidar da minha filha pequena, né? Eu acho aquilo aborrecente, é terrível, né? E aquilo, por quê? Porque aí está uma outra, muito esforço em coisas que não vão dar uma resposta verdadeira para a gente, real, interessante, né? Então, uma resposta maior que deveria, e coisas que são mais importantes, a gente põe pouco esforço. Quando a gente diz assim, quando recebe a orientação espiritual, diz, é importante que você medite e ore todos os dias. Né? Quem consegue fazer isso? E realmente se compromete. Resta 2 dias, 3 dias, depois começa, quando vê, a gente não, o nosso esforço em relação àquilo se perde. Então, que valor que a gente está tendo para aquilo? Né? Que ganho que a gente está acreditando naquilo agora, se é para assistir nossa novela, a gente faz malabarismo, está lá na frente todos os dias, né? E desliga o telefone, diz para a amiga que depois se encontra, ou deixa a coisa do outro lado, porque a novela é sagrada. Então, a gente faz um esforço de estar lá. Né? A novela nos captura e nos compromete a esse esforço de estar presente ali. Então, na verdade, quando a gente fala um esforço correto, não é só enquanto intensidade que a gente vive as coisas, mas também o esforço que a gente coloca qualitativamente em cada coisa. Seria no sentido de motivação que eu tenho. De motivação e sim, o que é o esforço? O esforço é um compromisso, né? Aquilo, né? Então é uma coisa de motivação, de vontade, de reconhecer, seja consciente ou não consciente, porque esse esforço, né, a gente está apaixonado, né, move o mundo, né? Mas aí o esforço é. Parece mesmo. Não. Se eu sou movido por uma paixão, não é
representa uma conquista, sei lá o quê, não precisa ser material. Claro. Esse esforço, ele é um esforço que não provoca um desgaste Se não te quando não vai cansa, com e motivação. não, é um esforço que pode te gratificar, mas há um esforço. Há um esforço, mas eu já não sei, é que colocar as palavras... É que a gente não está falando do efeito do O esforço esforço, né? não está colocando um esforço benéfico, tu está Claro. indo em busca de alguma Mas coisa. pode não ser benéfico. Quando eu me apaixonei na quinta série e eu briguei com a minha namorada, a Marilene, e eu nunca fui tanto no supermercado como a minha mãe naquela vez. Toda vez, porque ela morava pertinho do supermercado, né? Então eu queria ir ao supermercado para passar na frente da casa dela. Esse esforço eu esperava de vê-la, né? E eu não sentia nenhum peso de supermercado, pelo contrário, minha mãe não me ouviu tão animada, tão disponível, né? Porque naquela época, mas então eu não sentia esse esforço. Mas acho que ele nas várias vezes que eu passei no supermercado, acho que não valeu tão pena, entende? Iria 1000 vezes. Eu podia estar estudando, eu podia estar jogando bola, eu podia estar na televisão, mas estava no supermercado para ter a criaturinha, né? Entende? Mesmo que o esforço não seja oneroso aparentemente para mim, porque me gratifica, não quer dizer que seja correto. Pois é. Tá? Então são duas coisas diferentes. O efeito que o ego tem não pode balizar se é correto. A coisa é independente da armadilha do ego. Eu acho que estou fazendo o esforço correto, não me custa, não me cansa. Quantas coisas que não me custa é um problema de autoestima da gente, a gente vai fazendo e vai guardando mágoa, ressentimento e se esforçando além do que te pode, em nome de uma crença interna que a gente internalizou, né? E eu podia ter atropelado essa esforço. Eu podia estar, né, aproveitando aquela energia para outras coisas mais interessantes, né? Não que naquela época não era interessante. Mas naquele momento, todas as outras coisas não são interessantes. Sim, mas para o ego e para a alma. Tem que ser calma. Não sei, é que tá, isso que a gente tem que avaliar. Aí que tá o Nem difícil tudo aquilo de que move o ego move a nossa alma. São coisas diferentes. O que é bom para a alma nem sempre é bom para o ego. Né? Então, de novo, a gente tem que cuidar. Muitas vezes há uma grande motivação. Sim. E aí é que é o correto. Aí é o correto. Né? Então, por exemplo, né, a gente põe muita carga numa coisa, se esforça muito, como o Dalai Lama uma vez falou, né? Se esforça tanto para correr atrás de dinheiro, para ter felicidade e saúde, que depois a gente ganha dinheiro, a gente tem que Gasta para manter a saúde, porque a gente se gastou tanto, né? E que a gente perdeu daí a saúde, né? Então, é esse tipo de equação que tem que ter o esforço correto, né? Seria Às vezes- assim, então, um bom senso tem que se ter, que é difícil. discernir. Não, o bom senso tem que se ter numa situação que é correta e que não é, que é do ego, que é difícil, né? Tu ter bom senso quando tu está numa situação que Exatamente. Como é interessante isso, um outro momento. Uma vez eu estava num trabalho mediúnico, um trabalho espiritual, e a entidade, eu tinha mais ou menos 16 anos, 17 anos, então tinha uma compreensão errada do que era me esforçar e vibrar espiritualmente, fazer um esforço que estava no banheiro, né? Espremendo todo, né? Eu estava assim, levando pensamento, assim, estava numa corrente, né? A entidade fez, meu filho, precisa. Relaxa, ouça o que eu vou falar, né? Está numa vez legal. Então, estou num esforço que não é necessário, né? Então, muitas vezes a gente está orando de maneira obsessiva, mas não está com o coração sintonizado. Então, na verdade, o esforço é o que a gente já falou também. Uma coisa é as ondas longas de baixa frequência e as ondas altas de alta frequência que são curtas. Né? Então, na verdade, não é uma questão só, o esforço é uma questão também de sintonia. Sintonia. Né? Se tu está sintonizado com a coisa, né, tu
empurrar a parede e bater, fazer todo o esforço, ela vai botar o esforço certo, na medida certa, dizer, árvore de César não precisou muito esforço, mas precisou um esforço correto. Né? Um esforço que é também compreensão. Né? Enquanto eu podia ficar a vida inteira batendo, empurrando a parede, ela não vai saber. Mas se eu fiz uma varinha mágica, ela sabe naturalmente. Então, mais ou menos esse esforço correto também é uma forma de compreender o que a coisa pede. Né? Não só o que a minha alma pede, mas o que a alma da coisa pede. Porque as coisas têm alma, no sentido de que elas têm um valor de alma, um valor próprio, enquanto qualidade, enquanto realidade, que eu tenho que respeitar e considerar. Né? Então, que nem um artista que vai trabalhar uma pedra. Né? Se é uma pedra que é uma pedra muito porosa, que racha muito fácil, se eu der uma martelada muito forte, acabei com o trabalho. Agora, algumas pedras pedem. Né? Então, a pedra vai pedir um esforço necessário. Ela vai me desafiar a encontrar a medida da relação, né, da qual eu vou ter que botar o esforço necessário. Então, o esforço não é da física, seja o esforço da paciência. O esforço de poder ir da habilidade e assim por diante. Então, o esforço correto, a gente não está falando só de uma força, mas de uma qualidade também de força. As duas coisas, medida e qualidade. Tem que haver uma sintonia entre o ego e a alma, mas também entre o objeto. O objeto, a meta, o objetivo, a coisa, enfim. Tem que ser uma tríplice sintonia. Sempre, né? Porque se o artista vai dar uma super. Sim, a linha de Spinoza. Para que haja um bom encontro, né? Um bom encontro quando eu conheço a minha natureza e a natureza da coisa. Né? Se eu não conhecer a minha natureza, eu estou já indo mal para a história. E se não conhecer a natureza do outro, também eu estou negligenciando parte importante do processo. Então eu tenho que conhecer a minha natureza, aquilo que eu posso, aquilo que eu. Né? Para que e o do outro, para saber o que dá na minha natureza do outro, há a possibilidade de convergir e ser um bom encontro. Senão é um mau encontro. Então, o esforço correto. Cada vez mais difícil de chegar lá. Oi? É que percepção correta, que foi a primeira, é mais difícil. Nós estamos avançando e as coisas ficam mais complicadas. Na verdade, né, gente, são apenas 8 caminhos. Que estejam, né, fáceis. Vejo assim. Então, realmente, nós fazemos muito esforço para nada e pouco esforço para coisas importantes. E botamos muita energia, demasiado, em coisas que não são necessárias e pouca energia naquilo que é necessário. Né? Então, quem puder realmente considerar isso, muito das nossas ansiedades, das nossas insônias, vão poder serem apaziguadas. Porque a insônia e a ansiedade é muito uma dificuldade de compreender esse esforço, essa relação de sintonia com essa energia tomada por uma coisa. Né? E a gente não consegue dormir porque ela está ocupando e demandando uma energia, um esforço maior do que necessário. Né? E aí a gente acaba sendo consumido pela coisa. Né? Então a gente tem que. Oi? Tem que ter pré-condições, né? E avaliar, né, o que está acontecendo para a gente poder voltar a essa harmonia que a gente perdeu por algum Diz que ela é muito centrada na pessoa, na parte da psique da pessoa. Até na busca do correto. Oi? Até na busca do correto.
de corda. Está querendo como é, É. como é que se diz, dar salto. É, dá um salto todo tempo, mas fica perto. Então, é isso, né? Como diz nosso nome, é passo pequeno, passo firme. Devagar. Mas esse esforço acho que tem muito a ver com esse reconhecimento, né, Gelson, das leis que regem realmente. Né? O que tu estava falando, eu estava lembrando muito de livros esotéricos que eu lia, Comunhão do Pensamento, Círculo Esotérico, e eles sempre falam muito dessas questões, né? Reconhecer como funciona. Né? E, inclusive, tinha uma passagem lá que falava de um aprendiz, né? Que eu precisava de dinheiro e queria muito dinheiro, né? E se esforçou tanto nisso, pensando que ele foi atropelado por um trem que carregava vários sacos de dinheiro. Então, é justamente, acho que é isso, é esse equilíbrio e entender de que forma e qual é a lei que rege para mim saber, então, aplicar. Não que não tenha vários caminhos, né? E todos eles valem. E graças a Deus existe um único caminho para se chegar ao objetivo. Mas tem caminhos mais fáceis, né? E tem caminhos que são impeditivos. Então, você realmente tem que compreender isso. Lembra daquela história hindu que estava o cara meditando para Shiva, né? O pessoal que está aí, acho que não conhece. Ele era um discípulo de Shiva e que então se dedicar a vida a Shiva nessa proposta de fazer tudo corretamente. Então ele começou a meditar. E foi tão assim, disciplinado, e tão esforçado, que conseguiu uma atitude tamanho de concentração que chegou a criar até um formigueiro em volta dele. E ele continuava meditando ali, os formigueiros ali. E ele tinha um amigo que era muito amigo dele, que era admirado do esforço dele, e de vez em quando ia lá, olhava para ele e falava, puxa, tu já está há 1 ano e 6 meses meditando, já está há 2 anos e 8 meses meditando. E ele falava bobagem, um dia está assim, o fulano de tal que conheceu, dava notícia dele, mas eu ali como sempre notícia, meditando. Né? E Shiva ficou muito feliz desse discípulo, né? Tão devocional, né? Que era um exemplo então para a comunidade, né? E deu presenteado. E mandou então um servo dele, um espírito representando ele para dizer que estava contente. E como prêmio desse esforço correto, até ali ele podia fazer uma pergunta para Chico. Então, um dia tal, apareceu, né, o representante de Shiva, com sua glória e poder na frente do cara, e por coincidência o amigo estava ali. Mas tinha que ter um testemunho para contar para o povo depois. O cara foi presenteado por Shiva, chegou o cara lá, o povo sabia que a coisa era realmente interessante. E aí o emissário de Shiva diz, olha, Shiva está muito feliz contigo, todo esforço, e tu pode fazer uma pergunta. E aí o meditante, né, ficou feliz, né, sentido honrado, eles têm que pensar muito bem. Como o meu processo é de iluminar, né? Ele disse, Shiva, eu quero saber quantas encarnações eu preciso, ficando meditando aqui, quanto tempo eu vou precisar, na verdade, meditar para chegar a esse estado de iluminação. Daí o emissário pensou um pouquinho e perguntou, está vendo aquela árvore frondosa lá na frente, uma árvore enorme, uma barata, assim, maravilhosa? Tu conte as folhas daquela árvore, que são as encarnações que tu vai precisar. Daí o cara deu uma murchada, né? Já estava lá há alguns anos, né? E ficou assim, meio assim, de estranhamento no Shiva já. A convicção dele não estava. E aí o amigo estava ali e falou, eu posso perguntar também, né? Não, já que tu está aí, já que eu estou aqui, pergunta. E ele perguntou, e eu, quanto tempo vou precisar para iluminar? E o bicho fez a mesma resposta, vendo aquela árvore frondosa, copada, tu conta o número de folhas, que é uma encarnação que tu precisa
dele. Quer dizer que um dia eu vou me iluminar. Isso foi importante. E ele ficou tão feliz, tão agraciado com essa ideia. Não se assustou. Né, que ele se iluminou naquele momento. Então, existem esforços e esforços. Então, esse esforço correto também é a gente encontrar o melhor caminho. Né? E qual é o melhor caminho? Alguém sabe dizer? Do ponto de vista do que o Espiritismo, a doutrina propõe, enquanto esse processo? O Buda é o caminho do meio. Enfim, e o do nosso. Eu acho assim, a gente está sentindo que está no crescimento, está indo no caminho. A humildade, né? Eu acho que é esse autoconhecimento, a gente fala muito. Só que às vezes a gente no espiritismo dessa coisa da reforma, a gente fica uma coisa quase. E aí eu vou ver essa questão das coisas, das pessoas. Na Boa Nova, não sei quem é que já leu a Boa Nova, tem um momento que tem um diálogo, tem dois diálogos, uma com a prostituta, né, Madalena, e tem um diálogo com Joana de Cruz. E onde elas estão questionando como é que se deve servir, se entregar e evoluir. Né? E o Joana de Cruz é muito bonito, né? Porque ela está querendo consertar o marido, que não é cristão. E disse, não, que bobagem. Porque foi muito esforço para pouco resultado. Tipo assim, né? Cuida de ti, né? E ela fala assim, cuida de ti, usa a palavra assim, essa é a palavra correta. Né? Então ele dá umas dicas para a Joana de Cruz, que é a Joana de Ângeles. Mas no diálogo com a Madalena, ela diz, ela estava na questão do amor, né? Que ela é uma mulher bonita, já se deitou com os ricos, ganhou 1021 perfumes, vestidos e coisas, e não era feliz, tinha uma angústia dentro dela. E ela disse, mestre, o que eu sei? Eu busco o amor e depois eu não encontro. Né? Qual é o mistério do amor? Que ela vai hipnotizar pelo magnetismo do Cristo. Né? E ele responde e dá a dica. Eu não vou dizer para você. No próximo capítulo. Porque não seria tirar a alegria de vocês do esforço correto de buscar. Mas eu poderia dizer. Olha a plateia feminina, não faça isso, vai ser linchado. Né? E alguém já viu? Eu já li, mas eu não me lembro. É do livro. A Boa Nova. O irmão X, né? Tem lá, tem a Alguém tem? Eu tenho Então, fica de tarefinha. O nosso esforço para. Qual é o capítulo? Eu não sei, mas é o capítulo que fala sobre a Madalena. O encontro Maria de de Magdala. Magdala. Maria de Magdala. Que é Agora muito chegando lindo. em casa. Oi? Chegando em casa. Dá uma olhada de retoma daí. Vou virar madrugada procurando na estante no meio da uma. A gente retoma e depois a semana que vem a gente abre espaço para responder essa questão. Tá? Bem, então vamos ver a atenção correta? Tem sim. Então a gente viu qual é a diferença. No primeiro caminho proposto por outro caminho do livro é a percepção correta. Né? Primeira percepção. Que é tu perceber a realidade como ela é, de maneira objetiva, né? De não julgar, de poder realmente estar ali e reconhecer a realidade como ela é, ter consciência, né? Então, perceber e estar consciente do que tu percebe. Né? Qual é a diferença da percepção correta da atenção correta? Que são coisas que parecem muito próximas, parecidas. Prestando atenção, a gente vai ter a percepção. Bom, acho que a atenção tudo te dedica. E a atenção, uma atenção vai perceber. É a dedicação, dedicação.
chama a atenção. Né? Você nunca viu aquilo. E você vê como tem. Você quer comprar uma sombrinha, né? Então vai para o centro, né? A gente nunca viu a sombrinha, tem que fazer sombrinha em todo que é lugar, porque a nossa atenção está voltada para aquilo. Né? Então, uma questão de foco, mas o que mais tem aí, além do foco? Tem o filme O Segredo também que fala sobre isso, né? O filme, aquele O Segredo, também fala sobre essas aparentes coincidências. Tu quer fazer uma coisa e começa a surgir em que lugar que tu vai. A questão da sincronicidade, né? Intenção. Mas intenção tem, eu acho, em certo sentido. Fazer conexões daquilo que está enxergando. Então, Pois é, mas o que precisa para a gente interpretar os sinais? A percepção correta não te favorece isso? Sim, mas tem que ser Prestar atenção. Aí ele diz, né? Quando tu falasse na percepção, Se dá conta. a expressão que usaste foi atenção. Isso. Mas depois não confundir. Depois A que gente falou mas nessa questão, sempre trouxe essa questão do presente. Tá? Tanto que tu tinha uma expressão interessante. Quando nós estamos muito voltados para o passado e para o futuro, nós estamos perdendo a alma, porque a alma está no presente. Eu achei interessante porque tu vai muito para o passado, fica desalmado. Isso seria a percepção. Né? Sim, a percepção é o estado de estar consciente, no aqui e no agora, no tempo e no presente, de perceber a realidade Que está passando. que é. Então, realmente, o estado daquilo que o mindfulness, que é o maior processo de estudo e meditação, né, que existe em mindfulness, que é a atenção plena. Né? Então, a gente está falando de uma coisa que é de consciência, de consciência e percepção mesmo, né? Quer dizer, cognição da realidade. Eu tenho consciência, percepção que eu estou aqui, sentado nessa cadeira, vivendo esse momento, não pensando na novela, ou pensando no encontro que eu vou ter, ou na fome que eu estou. Não, eu estou vivendo o aqui e o agora, consciente, percebendo que eu estou aqui, me relacionando com vocês, trabalhando tal tema. Percepção de lugar. Daí a atenção é assim, alguma falta, alguma coisa que isso aqui eu preciso prestar atenção. Esse toque, esse assunto bateu em mim de uma maneira, não sei. E isso eu tenho que trabalhar. É como se fossem sinais, assim, situações que eu preciso Valorizar o que tu vê, o que tu percebe. É que eu a penso percepção, assim, a valorização. Então, a atenção é outra coisa. Essa é outra coisa. eu Você penso pode dizer isso de uma outra maneira. dedicação. Como dizer isso? Eu acho que eu volto àquela questão dos sinais, ler os sinais, entender que Mas qual a diferença? parece que há Quando eu digo assim, eu percebo os sinais. Qual é a diferença de eu estar atento aos sinais? É uma percepção Sentir. e sem dar um significado mais aprofundado. Tem Relacionar sim. a minha Uma visão secundária. Eu posso estar nesse mais aqui, mas eu estou percebendo coisas que estão acontecendo aqui. Não é? Mas a atenção na verdade, essa é uma coisa importante, né? A atenção envolve relacionamento. Então, a atenção é a percepção do coração. Quando que a percepção correta é uma percepção cognitiva, né, de estar consciente e perceber as coisas com relação, a atenção é compreender as coisas. Né? Eu realmente eu percebo por essa via do coração eu consigo estar atento ao que ela realmente precisa. Né? Quer dizer, eu estou percebendo que vocês estão aqui, né? Que uma pessoa está com um semblante um pouquinho mais diferente. Né? Eu percebo, mas se eu estou atento, eu vou unir, né, aquilo que a gente chama de empatia, né, na linguagem ocidental,
vou enfatizar, ou naquilo que a gente fala também, eu tenho feeling. Percebeu o estado de... Percebeu o estado emocional do outro sem que o outro diga, estou triste. Quando a percepção correta é estar presente, atento e consciente, a atenção correta é perceber a alma. É uma via do coração. Estou atento à necessidade do outro. Então, na verdade, tem muito a ver com a etimologia da palavra respeito. Porque respeito respeitar. Então, a palavra prefixo quer dizer novamente, reavaliar, recomeçar. Tudo o que é relembrar, reviver. Por isso o é muito psicológico, Então, novamente, de novo, E expectare quer dizer olhar, espectador, Ele que está olhando. Então, respeito é respeitar, olhar com coração. Então, olhe de novo, olhe com cuidado, olhe com o coração, respeito. Uma atitude respeitosa, uma atitude que a pessoa está realmente olhando, mas olhando a pessoa por inteiro, com cuidado. Então, a atenção correta tem a ver com cuidado, com respeito, com esse trabalho desse segundo olhar, de um olhar novo, um olhar novamente, mas com uma outra atitude que esse qualificado. Poderia dizer, então, que teria a percepção a ver com o mental e a atenção com o intuitivo, daí, com o racional e o sentimento. Um é com a razão e outro com a intuição. Mais com o sentimento, Os dois são uma razão, os dois é um tipo de consciência. Porque o sentimento também é um tipo de razão, mas não é a razão cognitiva da cabeça e da percepção em si, Uma percepção que é de eu vincular o outro pelo sentimento, e conseguir reconhecer o outro, e sentir e perceber ele por essa outra via que não é cognitiva, mas também é um tipo de consciência, porque tudo isso são formas de ter consciência, são formas de consciência. Então, esse é... Eu vou compreender bem, é mais fácil compreender esse que o esforço. Não faz esforço para isso. Esse é mais fácil compreender. A gente ficou menos tempo, inclusive. Não precisa muito esforço, O problema não é compreender, o problema é realizar a prática correta, Que é compreender isso que a gente compreende, Aqui na descrição do 6, diz assim, esforço correto, daí diz descrição. Se esforçar para melhorar. Então não é um esforço objetivo para alguma coisa, é um esforço para melhorar. Sim, é um trabalho com a gente mesmo. Mas esse trabalho de melhorar, como eu falei, implica uma coisa muito mais ampla e propriamente a gente aprofundar psicologicamente essa proposta do esforço correto. Assim como a atenção correta para o budismo, é estar atento a enxergar as coisas com consciência clara, estar consciente da realidade presente de si mesmo, e com o desejo de aversão. Quer dizer, claro, é importante, porque se eu tiro o desejo e tiro a aversão, eu me limpo para perceber o outro melhor, para estar atento ao outro. Então, realmente, não se despojar do ego é necessário, mas em qualquer um. Está na percepção correta. Porque se eu estiver muito egocamente envolvido, eu não percebo coisas, posso até alucinar. A gente percebe as coisas também conforme a gente quer. Se eu falo uma coisa, eu entendi outra. Eu estou com fome, passei o olho rápido e pensei que ia para a coxa de galinha.
tal da coxa, né? Então, na verdade, o ego é um elemento que pode, muitas vezes, se atravessar nessa questão subjetiva. Né? Então, mas sim, de uma maneira, então a gente está aprofundando aqui, né? Essas propostas do budismo. Né? Então, se melhorar nesse senso correto, poder realmente fazer essa compreensão, já falou, né? De quanto cada coisa vive da gente e o valor que a gente coloca em cada coisa a partir da nossa própria necessidade. Que às vezes é do ego, não da alma. E a atenção é de tu poder realmente não só perceber. Eu percebo que a pessoa está mal. Está mal. Está no ideal. Mas se eu estou atento, eu reconheço o valor disso. Né? E eu estou realmente compreendendo isso. Mas a atenção correta precisa da percepção. Precisa. Porque se a percepção é aquela questão de eu estou consciente aqui e agora, não estou lá pensando na novela, sei lá o quê, com fome, pelo fato de eu estar presente, isso leva a atenção. Mas daí eu acho que tem um outro fator, isso ajuda muito. Mas tem um outro fator que ajuda muito também, se eu estou atento a mim e ao meu self, o que é divino em mim, eu também estou atento sem estar percebendo necessariamente o outro. Por exemplo, o Luiz Sérgio, um dos livros dele, ele quer socorrer uma pessoa que foi assaltada e me lembro se deu um tiro. Eu sei que ela está numa situação de risco grave. Então ele tentou, no quarteirão ali daquela quadra, tentar chegar nas pessoas para intuí-las em relação à situação e levar elas a trabalhar. E nenhuma das pessoas recebeu o pensamento dele. Porque não está lá dentro. Tá? É uma outra conceito de estar atento também. Então, se eu estou atento, eu estou. Eu percebo sinais, como ela disse. Sim, estou aberto, eu estou vinculado àquilo que é importante. O que é importante? Estou ligado. A minha ligação com o meu centro e com Deus. Eu estou disposto a servir. A minha percepção está aqui. Está aqui. Não estou pensando. Não, mas se tu está atento. E eu tenho que estar atento aqui. É. E aí não percebo sinais, é isso que eu quis dizer. Não, estou dizendo assim, ó. Eu estou aqui. Tem que perceber o que acontece Essa nessa coisa coisa. que tu está dizendo, tentando me explicar. Isso, tá? Mas se eu estou atento, eu não só estou atento à tua alma, à tua necessidade, né? Eu estou atento ao que é de valor. Então, se vem uma Joana ali, já larga tudo, né? E vai ali fora, né? Mas, com licença, me deu vontade de ir ali fora, né? E de repente aquilo é necessário. Né? Então, estar atento, né? Não é só porque. Então, eu não estou percebendo lá fora. Então, a percepção é importante, mas por essa via intuitiva e essa vinculação. Nunca apareço. Tá. Entender. Pode não compreender racionalmente, mas instintivamente, intuitivamente compreendeu isso que é importante. Ok, gente. Então, vamos deixar para semana que vem. Semana que vem a gente vê a concentração correta e retoma também a proposta de Jesus para Maria de Magdala. Tá? Está no livro. A minha tarefa é pegar lá o livro e ler o que ele disse. Então vamos novamente buscando